Olá, meus amados do canal Pensador Cristão. Estamos aqui para mais um vídeo na graça, na proteção e na sustentação do nosso Pai Eterno. Fico feliz em tê-lo aqui nesse canal, você, nós. Eu acredito que esses vídeos que eu estou gravando é para abençoar não só a minha vida, né? Porque tudo que eu falo aí nesses vídeos não é com o intuito de ofender ninguém, magoar alguma pessoa, não esse é o objetivo. O objetivo é te levar a pensar sobre o assunto que está sendo proposto. O objetivo também é que eu venha mostrar para vocês que ninguém é perfeito como eu não sou, você também não é, e precisamos a cada dia do precioso Espírito Santo para nos ajudar a vencer as dificuldades, as tentações, as investidas de Satã contra as nossas vidas. Esse vídeo eu quero falar sobre a volta de Cristo, né, o fim dos tempos. E estamos vendo aí, né, nas mídias sociais, nos jornais, sobre essas guerras, tanto Rússia contra a Ucrânia, como Israel contra esse grupo de terrorista, o Hamas, e agora o foco é o Rio de Janeiro, né? Aquela situação lá horrível do Rio de Janeiro. E eu vejo que as pessoas tentam então buscar uma resposta nas Escrituras para tudo isso. Claro que vão achar, entre aspas, né, alguma coisa. A televisão, a reportagem, né, na televisão, ela sempre está nos levando aonde eles querem. Quando começou a guerra na Rússia e Ucrânia, ficou focado lá. Quando começou aí o ataque, né, do Hamas contra Israel, aí a mídia ficou toda focada lá. E agora deixou um pouco essa guerra lá no Oriente Médio e agora está no Rio, né, no Brasil aqui. E aí, querendo ou não, nós ficamos à mercê desse tipo de jornalismo. E, a bem da verdade, nós temos que fugir disso, né? E buscar algo mais sólido, concreto. E eu vejo que nas Escrituras, sim, nós temos resposta. Não não pensando aí numa escatologia para curto prazo. Não é isso. A bem da verdade, a volta de Cristo, ela já está com a data, com o dia, com a hora, né, certa para acontecer. O que nós temos que fazer? Essa é a questão. O que nós temos que fazer? Diante do quadro que cada dia é pintado, o que fazer em relação a isso? Será que esses últimos acontecimentos está dizendo que realmente Cristo vai voltar agora, essa semana, o mês que vem, o ano que vem, enfim? Vamos ver o que diz as Escrituras sobre isso. Eu quero usar como base o Mateus 24, tá? Mas antes de lermos o texto, eu queria te mostrar esse livro aqui, ó. Tá? Esse livro ele é da editora da Joerp, é uma relíquia, é um ouro, é um tesouro. São esses dois livros que me ajudou bastante, tá? Quando eu estava no seminário, o professor Elias Brum, então um excelente professor, né, fez a indicação desses dois livros.
para que você venha entender, né, o advento de Cristo, para que você venha entender essa questão da escatologia, né, que você não venha, a cada evento que aconteça, você vai ficar aí querendo buscar um texto bíblico para que se encaixe nesse evento. Não é por aí, né? Não é dessa forma que vamos esperar o retorno de Cristo, não é verdade? Então, que nós vamos ver o texto, que o texto realmente diz a respeito do fim dos tempos, né, desse advento de Cristo. E digo que a guerra da Rússia, Israel, o que está acontecendo no Rio, isso aí faz parte, né, como aconteceu no passado várias guerras, desde que o mundo se tornou mundo. Então as guerras, o homem teve a queda, o homem desobedeceu a ordem, foi expulso do paraíso, a mulher, né, desobedeceu a ordem, levou o esposo a fazer a mesma coisa, foram expulsos do Éden, do paraíso, e aí então houve então a sentença, né, lá em Gênesis capítulo 3. Né? Então, vamos deixar claro que quando chegou na parte do homem receber a punição, o Eterno disse para ele que maldita seria a terra por causa dele. Então, a terra, toda a criação, ela sofre por causa da queda. Tá? Então, guerras, tudo isso sempre existiu e vai sempre existir até a volta de Cristo. Não vai ser uma guerra a menos e uma a mais que vai definir a volta de Cristo. Isso aí é bom deixarmos isso muito claro. Muitos buscam, né, 70 semanas de Daniel capítulo 9, né? Enfim, isso aí, bem na verdade, Daniel capítulo 9, né, quando lá, acho que se não falha a minha memória, o versículo 27, ele se cumpre em Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Mas esse livro, os 2 livros que eu te mostrei aí, você vai, se você puder comprar, se você achar, né? Não sei se ainda vende, isso vai te ajudar bastante a compreender essa questão da escatologia, porque tem várias escolas, né? E eu, dentro das escolas, eu prefiro a que tem menos erros, né? A minha é a milenista, sou a milenista, ok? Então você vai comprar o livro, se você conseguir, se você não conseguir, busque conhecimento nessas escolas e dentro dessas escolas que forem apresentadas, vê que tem menos erro. Vamos para o texto, Mateus 24, para entendermos um pouco sobre a volta de Cristo. Mateus 24 é um outro capítulo meio complicado, porque algumas pessoas acham que o capítulo 24 todo fala sobre a escatologia. A bem da verdade, Mateus 24, ele fala uma parte da destruição de Jerusalém, né, no ano 70, pelo general Tito, e depois fala também sobre a vinda de Cristo. Aí isso vai ser lá pelo capítulo 26. Só que no capítulo 34, né, eu quero antecipar para você perceber que o capítulo 34 não tem nada a ver com a sequência que vem do versículo 26. Tá? O capítulo 34 está fazendo menção à destruição de Jerusalém. Tá? Vamos ler? Cristo saiu do templo e, como se afastava, os discípulos o alcançaram para fazê-lo notar a construção do templo. Mas ele respondeu-lhes: vedes tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos foram pedir-lhe, em particular, dize-nos, quando vai ser isso? Qual o sinal da tua vinda e do fim desta época? É bom aqui salientar nesse ponto aqui que quando o Cristo vai falar pedra sobre pedra, ele está se referindo à morte dele e à sua ressurreição, tá?
Então é bom entender que aqui ele não está falando da construção do templo, né? Da destruição desse templo. Embora que na invasão de Tito, lá no ano 70, né? Isso aí vai cair por terra, tá? Também isso é história, tá? A destruição de Jerusalém, isso está na história, foi invadido, né, pelo general Tito, no ano 70 depois de Cristo. Vamos continuar. O versículo 4. Cristo respondeu: atenção para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo Cristo sou eu, e enganarão a muitos. Às vezes de ouvir falar sobre guerras, rumores de guerras, cuidado para não vos alarmardes. Cuidado, olha aí, cuidado para não vos alarmardes. É preciso que essas coisas aconteçam, tá vendo aí? Mas ainda não é o fim, pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremotos em todos os lugares. Tudo isso será os princípios das dores. Nesse tempo vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome. Então muitos sucumbirão, haverá traições e guerras intestinais, e surgirão falsos profetas em grandes números, e enganarão a muitos, e pelo crescimento da iniquidade o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro como testamento para todas as nações, então virá o fim. Bem, esses versos aqui dá-se a entender, né, que está se falando do advento de Cristo, mas não. Esses versos estão se falando da destruição de Jerusalém. Então, do 1 até aonde eu li aqui o 14, está se falando da destruição de Jerusalém. Aí, aquele pessoal que é da linha, né, arminiana, fala que tem que a salvação, se você não perseverar, você corre o risco de perder. Aí usa esse texto aqui. Né? Nada a ver a perseverança no que diz respeito à salvação pela graça. Até porque alguns estudiosos falam da perseverança aqui mediante a tribulação. A atribulação, né, que é tamanha, que é tão grande, que ele fala isso, em relação à tribulação. Não aquele selo, uma vez que nós somos selados, é impossível remover esse selo. Lembra de Romanos 11? Né? Os dons e a vocação são irrevogáveis. Então é isso aí, tá? Então, como tenho falado em alguns vídeos, todo texto tem o seu contexto. É onde, então, aí você vai pegar, lendo, fiz essa leitura, então você vai entender que o que está acontecendo, né, faz sentido com o texto. Não é verdade? Mas, a bem da verdade, isso aqui já acontecia antes de Cristo e depois de Cristo está acontecendo nos dias de hoje também. Né? Sempre existiu guerras, terremotos, enfim. Mas, lembrando que esses versos é referente à destruição de Jerusalém. Aí vem o 15. Quando, portanto, virdes a abominação da desolação e que fala o profeta Daniel, lembra que eu mencionei? Instalada no lugar santo, que é o leitor que o leitor entenda, né? Que o leitor entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. Aquele que estiver no terraço, não desça para apanhar as coisas da sua casa. E aquele que estiver no campo, não volte atrás para apanhar as suas vestes. Ai daquelas que estiverem grávidas, estiverem amamentando naqueles dias. Pedi que a vossa fuga não aconteça no inverno ou no sábado, pois naquele tempo haverá grande tribulação, tal como não houve desde o princípio do mundo até agora, nem
tornará a ver jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, olha o Cristo aqui ou ali, não creiais, pois hão de surgir falsos cristos, falsos profetas, que apresentarão grandes sinais e prodígios, de modo a enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Eis que vos preveni. Esse verso aqui também está se referindo à destruição de Jerusalém, que eu lembro que um colega meu me perguntou sobre essa questão aqui da mulher grávida. Ai daquelas que estiverem grávidas, verso 19, e estiverem amamentando. Aí ele perguntou como seria isso quando Cristo voltasse, então a pessoa não poderia estar grávida? Aí eu respondi, né, não tinha esse conhecimento, eu era um adolescente. Mas, a bem da verdade, o que esse verso está falando está dentro desses outros versos de 1 a 14. General Tito, ele invade Jerusalém, de acordo com os historiadores, né, a escada do templo, ela vira praticamente um rio de sangue. Os soldados, eles tiravam o feto dentro do ventre das mulheres, tá? Uma coisa horrível, horrível, horrível mesmo. Então, isso aconteceu na destruição de Jerusalém no ano 70. Ok? Então, aí, eu acho que nessa parte aí não temos, eu acredito que você tem dúvida, você vai tirar lendo esses livros e lendo, você pode ler outros conteúdos, dependendo até da Bíblia que você tenha, ela vai te levar para outros textos, né? A Bíblia de estudo. Mas eu tinha minhas dúvidas em relação a isso, então com o estudo, né, outras pessoas estudiosas, né, chegaram a isso aqui. E lembrando que isso não se dá de uma noite para o dia, né? São vários dias de estudo. Não vou me alongar muito no vídeo, para não ficar uma coisa muito maçante, aí eu vou dividir ele em duas partes, tá bom? Aí, para terminar essa parte, o verso 26 começa, então, agora a falar sobre o advento, sim, de Cristo. Aí já não tem nada mais, por enquanto, a ver com a destruição de Jerusalém. Então, se, portanto, vos disser, ei-lo no deserto, não vades até lá, ele em lugares retirado, não creiais, pois assim como o relâmpago parte do oriente e brilha até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O que quer dizer com isso? A abutre se junta onde há um corpo em estado de putrefação. Então ele está dizendo que a vinda dele será como aquela quantidade de abutres em cima desse corpo. Ele diz aqui, o que ele quer dizer aqui, de acordo com os estudiosos, que da mesma forma se dará a vinda de Cristo, ou seja, a vinda dele será notório, todos verão, todos irão vê-lo, né, no seu retorno a este mundo pela segunda vez. O verso 29, logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos que, ao som da grande trombeta, reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade até a outra extremidade do céu. Aprendei, 33, aprendei da figueira esta parábola. Quando o seu ramo se torna tenro e as suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão está
próximo. Da mesma forma também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. O 34, em verdade vos digo que esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. Aí ele está falando da destruição de Jerusalém. Aí entra a questão, né, de um estudo de montagem aí do cano. Esse versículo não consta nos melhores manuscritos, o porquê ele encaixou aqui para fazer sentido. Então, aí é um oceano, né, de discussão. O 35, eu sei que o 34 faz parte daquela sessão que eu já falei lá, da destruição de Jerusalém. O 35, passará o céu e a terra, minhas palavras, porém não passarão. Daquele dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas só o Pai. Claro que nem o Filho, aí o estudioso também fala o seguinte, que nem o Filho Cristo está querendo, se entende que Cristo está querendo dizer como um homem, né? Lembra que Cristo tem duas naturezas, a humana e a divina? Que não sabe seria a natureza humana. Perfeito? Eu vou parar por aqui e depois vou gravar um outro vídeo. Nós vamos dar continuidade. Daqui, dos versos 37 em diante, até o capítulo 25, né, teremos aqui parábolas que Cristo vai dizer, vai contar, para estar se referindo à sua volta a este mundo pela segunda vez. Vou falar e depois vou repetir isso aqui de novo. Qual é o objetivo disso tudo aqui de Cristo? É uma coisa que quero terminar esse vídeo para você pensar. Tempo, dia, hora, mês, isso está oculto. O que é importante para a minha pessoa e para você, que é a mensagem que Cristo deixou, é que você e eu devemos estar vigiando. Vigiando. Não devemos nos preocuparmos com dia, hora, mês e estações. O que nós devemos fazer, você vai ver isso, você pode até se adiantar lendo os outros versículos, até o capítulo 25, é justamente isso. Vigilância. Irmão, que você possa estar vigiando, que eu possa estar vigiando, que nós possamos estar vigiando para que a vida de Cristo nesse mundo pela segunda vez não nos pegue de surpresa. Tá ok? Até a próxima. Shalom Adonai.